Jungle. Olá, meus amigos do canal, tudo bem? Saudades de vocês, saudades dos comentários que vocês delicadamente, gentilmente têm deixado para nós lá nos 3 Dedos de Prosa. Estamos aqui para falar sobre o primeiro 3 Dedos de Prosa desse ano de 2021. Espero que você esteja bem, sua família. Espero que você esteja aí se protegendo e se guardando. E como não poderia deixar de ser o nosso assunto, esse primeiro 3 Dedos de Prosa do ano de 2021, eu quero abordar uma questão que tem afligido bastante. Eu tenho muitos colegas que são pastores, muitos colegas que são dirigentes de igrejas, das igrejas que não são ainda constituídas, chamadas de congregações. E o tema desse primeiro 3 Dedos de Prosa do ano de 2021, ele tem a ver com religião. E o nosso tema é: a igreja sobreviverá à pandemia? A igreja sobreviverá à pandemia? Então é um assunto, eu não queria mesmo ficar tocando muito nesse assunto, mas o começo do ano de 2021 ele tem sido trágico para muita gente, né? É inegável que a gente tem que acompanhar as notícias, tem que acompanhar o dia a dia, até para que a gente possa conversar aqui de uma forma tranquila aqui no nosso canal. E nós vimos aí, houve uma abertura desse negócio que estão fazendo aí. Eu acho que não é nem só no Brasil, esse negócio acho que é praticamente, o plano é quase que mundial, de abertura de fases, permitindo mais comércio abrir, menos comércio abrir, etc. tal, tentando coibir aglomerações, etc. Isso é inegável que isso é mundial, não é só no Brasil. A gente vê efeitos disso no mundo inteiro, catástrofe acontecendo porque comércios foram fechados, empresas, esses lockdowns malucos que andaram fazendo aí, estão trazendo um prejuízo muito grande para a sociedade. Então a gente esquece que esse vírus chinês está matando muita gente, tá mesmo, mas a gente esquece que as outras doenças continuam matando, e tem uma doença que nunca dá trégua, que se chama fome. Então tem muita gente aí passando fome pelo mundo. E a igreja? A igreja vai sobreviver a tudo isso? Como eu falei na abertura do nosso bate-papo, eu tenho muitos amigos que são pastores, que dirigem igrejas, são às vezes igrejas razoavelmente, numericamente falando, razoáveis, né? Um número bom de membros, 100 e poucos membros, alguns um pouquinho mais, outras igrejas um pouquinho mais humildes, 50 pessoas, 60, 70, ou até mesmo um pouquinho menos. Por que a pergunta: a igreja vai conseguir, vai sobreviver? Porque dos lugares que a gente percebe que foram mais abandonados foram as igrejas. Isso é inegável. Abandonados não somente no sentido físico, né? As igrejas foram abandonadas em todos os sentidos. Muitos amigos com os quais eu converso dizem assim: olha, no começo as pessoas
ajudavam, as pessoas continuavam a manter as suas contribuições, continuavam a mandar ofertas, e por não estarem vindo, frequentando a igreja, às vezes por medo, por dúvidas ainda, pela esperança na vacina, né? Quem sabe daqui um ano e pouco, a população esteja já vacinada e devidamente protegida. Isso não é uma coisa para já, não sei. Mas de alguma maneira as pessoas pararam de contribuir com a igreja. As pessoas pararam de contribuir, por exemplo, com missionários. Se tenho muitos amigos que são pastores, tenho muitos amigos também que são missionários no campo. E eles dizem, muitas pessoas pararam de contribuir, deixaram de contribuir. Eu sei que muitos até porque estão atravessando momentos difíceis, né? Um aperto financeiro, mas sei que muitos porque deixaram de vir à igreja, deixaram de ir às igrejas, não estão nem aí com a igreja, ou seja, o prédio, igreja, continua lá. Se é um prédio alugado, pode ter certeza que o proprietário continua cobrando aluguel, pode ter certeza que o camarada vem fazer a leitura do consumo de água, do consumo de energia elétrica e mete lá a conta que aumentou, né? As tarifas aumentaram, e outros gastos mais, igrejas que estão fazendo desinfecção, que estão fazendo detetização para que haja um ambiente melhor. Isso sem falar na quantidade de prevenção com álcool, com avisos. Ou seja, talvez as despesas com as igrejas, com os templos físicos, tenham até aumentado. Mas o que a gente percebe é que as pessoas simplesmente deixaram de vir, deixaram de frequentar e deixaram de contribuir. Muitas pessoas, como eu falei, alguns talvez por dificuldade mesmo. Eu sei que muita gente está passando um aperto nessa hora, emprego, das pessoas que eu conheço particularmente, por exemplo, muitos inclusive funcionários do Estado aqui em São Paulo, tiveram aumentos de descontos abusivos e diminuição nos auxílios que recebiam. Então o salário encurtou muito, né? Eu sei disso, eu tenho acompanhado. Mas eu sei, por exemplo, de muitas pessoas que pararam porque pararam. Pastores desesperados atrás de saber notícia dos membros, das ovelhas, das pessoas da igreja. As pessoas simplesmente se afastam, não dão notícia, não avisam. Hoje, a maioria das igrejas criou grupos de WhatsApp que você pode usar no celular. Isso aqui virou uma ferramenta importantíssima nesses dias. Muitos pastores, muitos colegas colocando conteúdos aqui, mensagens, estudos. No começo da pandemia, muita gente assistindo, talvez todo mundo com medo, né, que Jesus fosse castigar. Quem sabe Deus vai pesar a mão, temos que assistir e tal. A assistência foi diminuindo, a ponto que hoje alguns amigos me procuram e falam, poxa, não sei nem se vale a pena eu ficar aí. Alguns gastam dinheiro porque não tem recursos, tem que buscar um profissional para fazer uma gravação, para fazer uma coisa um pouquinho melhor e oferecer para a igreja. E chegam e questionam a gente, às vezes andei tendo contato com alguns em particular, e alguns, inclusive pelo WhatsApp, a gente conversa bastante, eles dizem, será que está valendo a pena? Então, será que a igreja vai sobreviver? A instituição igreja, porque a igreja de Jesus, ela não precisa de prédio, ela vai atravessar todas as crises, e a gente acredita até que a história está sendo escrita, né? A história está sendo escrita e muitas coisas dentro daquilo que a gente crê, nas revelações que estão aí na Bíblia, eu creio particularmente, eu sou um estudioso da Bíblia, e eu creio que muitas coisas vão acontecer e já estão acontecendo, principalmente no âmbito da igreja mundial, da igreja espalhada pelo mundo, e da situação política que a gente tem assistido. Drasticamente, temos visto aqui um país que em plena pandemia quer, por exemplo, tirar o seu presidente e atribuem todas as
os erros, todas as coisas erradas, quando nós tivemos aí um ministro da saúde que falava que enquanto você não tiver falta de ar, você não tem que ir para o hospital. Quanta gente morreu esperando isso, né? E hoje a gente vê que é o contrário. Os primeiros sintomas você recorre e a maioria das pessoas são curadas dentro da sua casa. Mas tudo é problema do ministro. Vimos um governo no Amazonas que roubou dinheiro demais, superfaturou aqueles respiradores, aquelas coisas que vieram da China, e o lugar de distribuição era, se não me engano, um açougue, uma quitanda, sei lá, não existia. Então essas pessoas estão aí impunes, gente roubando, gente tripudiando. O governador de São Paulo que fala que a preocupação dele é gente, é vida, mas gente com comércio fechado quebra, vai passar fome. Gente desempregada, não adianta ficar em casa, né? É fácil falar ficar em casa para quem tem recurso. Eu recebo lá minha aposentadoriazinha, é uma merreca, mas dá para comprar comida, dá para comprar. Então eu posso ficar em casa, mas eu conheço muita gente que não pode ficar em casa. Está pegando o transporte público, está pegando o metrô, ônibus, está indo trabalhar, tem que ir ao supermercado fazer compra, está tendo contato nas ruas, porque às vezes é o trabalho. Então não adianta ficar em casa. Agora o lugar mais seguro são os templos. Os templos se cercaram de toda a segurança. Templos católicos, templos evangélicos, se cercaram de toda a segurança para proteger os fiéis, para garantir a presença das pessoas dentro da igreja para ouvir falar um pouquinho da Bíblia, um pouquinho de Jesus. O problema é que os fiéis deixaram de ser fiéis. Então a igreja, será que a igreja vai conseguir, a igreja instituição, ela vai resistir a tudo isso? Será que lá na ponta do ano que vier aí, 2021, eu já reputo um ano perdido? Ah, chegou a vacina. Eu não pulo de paraquedas. Se o cara fala, ó, não, pode pular que eu garanto 50%. Eu não pulo. 50% para mim não é garantia. Se ele fala, ó, garanto 90% das vezes o paraquedas abre, eu até arrisco. Arrisco por esses 10 aí. Mas uma vacina que está chegando aí, que é a que está sendo distribuída para as pessoas aí, com 50% de eficácia, a gente sabe que talvez nem isso seja o real. Então muita gente está esperando isso para voltar para as igrejas. É lógico que não vão voltar, né? É lógico que não vão voltar, nem para as suas igrejas, nem para outras igrejas. Então uma reflexão que eu estou fazendo no primeiro 3 dedos de prosa do ano de 2021. A gente vai fazer algumas coisas bacanas aqui no canal. Além do 3 dedos de prosa e do papo de sábado, a gente vai incluir também algumas entrevistas. Eu vou usar um mini estúdio que está sendo preparado aí, emprestado, para gravar algumas entrevistas com temas interessantes para a gente deixar o canal também mais legalzinho, mais atrativo, né, mais bacana. Mas o primeiro 3 dedos de prosa, eu já desde o ano passado eu tenho acompanhado essa situação. Conversa com muitos colegas, com muitos amigos que a gente tem dessa área, e eles estão dizendo, né? Onde estão as pessoas? Algumas nem contato fazem mais, nem pelo WhatsApp, nem um retorno dão pelo WhatsApp para suas lideranças, para os padres, para os pastores, nem dizendo, ó, estou vivo, olha, não estou indo porque estou receoso, tal, nem contato. Então abandonaram as igrejas, abandonaram os templos, abandonaram as comunidades. Muitos deixaram de contribuir, muitos deixaram de ajudar. Será que a igreja, instituição, ela vai conseguir resistir a tudo isso e vai ficar ainda em pé? Não estou dizendo igreja como corpo místico espalhado pelo mundo, a igreja invisível, a igreja que são pessoas. Estou dizendo igreja institucional. E eu penso aqui, a quem interessa você usar uma máscara para perder a sua identidade? A quem interessa você ficar dentro da sua casa ouvindo noticiários terroristas? Não estou desmerecendo aqui o vírus é uma desgraça. Eu acredito que ele foi plantado para destruir, e nem quem plantou para destruir sabia que ele seria tão destrutivo assim. Tanto é que as mutações dele já estão aí, e eu falei no 3 dedos de prosa lá do ano passado, que isso iria continuar com a gente pro resto da vida. E ele está aí,
como a gripe continua, né? E ela muta, ela sofre mutações e ela vem cada vez pior, pegando cada vez, uma vez é só o pulmão, mas daqui a pouco está pegando as vias superiores de respiração, gripes que estão pegando parte renal e etc. Porque o vírus vai mutando, ele foi feito para isso aí. Então eu fico pensando, diante de tudo isso aí, de tudo isso que a gente está acontecendo, se eu for esperar tudo voltar, entre aspas, ao normal, para voltar à igreja, para retornar à igreja, é lógico que nunca mais eu vou voltar. Então, uma reflexão que eu estou fazendo. Eu, assistindo a tudo isso, eu fico perplexo de ver atitudes que pessoas que se diziam religiosas, que pessoas que se diziam envolvidas, estão tomando, né? Então, aqui como é um canal, aqui não é um canal religioso, aqui a gente fala de religião, de comportamento, de política e de outras coisas mais. Independente da tua religião, muita gente que acompanha o canal é evangélico, tem muita gente que é católico, não sei se tem espírita, não entraram em contato, mas de outras religiões entraram em contato, fizeram comentários, eu fico muito feliz quando isso acontece, mas é uma reflexão. Hoje a igreja, até lá os Supremo Tribunal, tal, aquela gente suja que tem lá, reconheceu que a igreja ela é uma utilidade. Ela tem que ficar aberta porque ela é uma necessidade. Porque as pessoas estão ficando doentes sem perceber. As pessoas, eu vou gravar uma palavra para pais de crianças. Eu quero que você ouça com muita atenção isso aí. Vai subir no meu canal também. Uma palavra para pais de crianças até 10 anos. Vocês estão deixando seus filhos doentes, loucos. Então hoje nós temos pessoas doentes dentro das suas casas, só assistindo esses noticiários tétricos e terroristas que estão aí. Pararam de viver e incluíram a igreja nesse pacote. Então às vezes saem, quando deu a abertura, vi gente viajando para tudo quanto é lugar. Não tiveram coragem de ir para uma igreja para falar: Deus, você existe, Cristo, se você existe, estou aqui para te agradecer porque passei por essa. Mas o primeiro passo foi pegar, subir em avião, subir em navio, em carro e viajar por aí. E as igrejas, a míngua, as igrejas vazias. Então fica aí para você, meu amigo do Três Dedos de Prosa. Será que depois de tudo isso, a igreja vai sobreviver à pandemia? A igreja, instituição, ela vai sobreviver? Em muitos países do mundo, igrejas viraram museus. Outras fecharam, se tornaram bares, botecos, lugares turísticos. Aqui no Brasil não sei se isso vai chegar a acontecer, mas as igrejas, instituições, e eu estou dizendo aqui de igrejas sérias, não estou dizendo desses picaretas vigaristas que estão aí vendendo cura e prosperidade. Aliás, eu dou aqui até uma sugestão, o Ministério da Saúde, pega esses caras aí, leva lá para Brasília, né? Eles curam tudo, tá bom? Bota um cara desse em cada hospital aí, para a gente tentar reduzir um pouquinho a infecção pelo Covid. Covid eles não conseguem curar. O Deus desses caras é limitado, o poder desses caras é limitado. Prosperidade para quem está sem emprego, faça a campanha. Campanha se você não tem nada no bolso. Prosperidade em tempo de pandemia não funciona. Então o Deus desses caras é limitado. Então eu não estou falando para esses monte de vagabundo, de picareta. Estou falando de igrejas sérias. Gente séria, que conduz a igreja, né, de acordo com princípios bíblicos, e que estão sofrendo nesse momento, porque foram abandonados, igrejas abandonadas, ministros abandonados, pastores abandonados, padres abandonados. Pense nisso. A igreja vai sobreviver a essa pandemia? Um abraço, até o nosso próximo Três Dedos de Prosa. Obrigado pelo tempo que você ficou comigo aqui.